está começando mais um Entrevista pelo Mundo. Hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, a gente vai conversar, a gente vai para São Paulo, para a cidade de São Paulo, conversar com o médico emergentista Gustavo Moreira. Um amigo indicou um amigo, que indicou um amigo, e até eu chegar no Gustavo, ele trabalha lá em São Paulo, num pronto-socorro de alguns hospitais, e vai bater um papo com a gente hoje pra gente conseguir ter um pouquinho mais entender um pouquinho mais de como é que vivem todos esses profissionais da saúde que ficam nesse primeiro enfrentamento do Covid-19. O Entrevista pelo Mundo já está no 22º episódio. A gente está desde 30 de março gravando todos os dias aqui no meu Instagram com pessoas de diversas cidades do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai falar com o Gustavo. Ele já está aqui, eu já vou colocar ele para a gente já começar esse papo. E agradeço aí todo mundo que já está entrando, a Jana, Elaine, aqui, para acompanhar esse bate-papo enquanto o Gustavo está entrando aqui. E aí, Rafael? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado pela sua participação, por topar participar aqui do Entrevista pelo Mundo. É um prazer te conhecer e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade. Show de bola. Bom, vamos só então adiantar para o pessoal. Você me passou, você é médico emergentista que trabalha em 3 hospitais de São Paulo, é isso? Santa Marcelina, no Hospital da USP e no Samaritano? Isso mesmo. Tem mais ou menos uns 7 anos que eu moro em São Paulo e fiz minha especialização aqui, fiz residência em medicina de emergência e tô ficando por aqui ainda. Tá. Então conta pra gente, como é que é, porque assim, ó, a gente tem trabalhado, eu tenho conversado com várias pessoas do Brasil e do mundo para entender como é que eles estão, como é que cada cidade está lidando com essa pandemia e como é que as pessoas estão lidando com a questão do isolamento. No seu caso, é totalmente oposto de tudo que eu tenho falado até agora, né? Que todo mundo fica em casa, como é que você lida ficando em casa para tentar fugir da contaminação. Você não, você é um cara que está todo dia indo para onde está a contaminação. Como é que é viver desse jeito e como é que está sendo essa experiência aí para você? A gente brinca que o médico emergencista, ele é como se fosse um bombeiro, assim, ele corre em direção ao incêndio. Quando todo mundo corre de lá, a gente corre para lá. A gente vai pro olho do furacão mesmo. Então a rotina mudou bastante com relação a momentos de lazer, a momentos de descontração, que esses na rua não existem mais, então a gente entra no isolamento igual todo mundo, a gente acaba saindo de casa realmente só para atividades de trabalho. O que a gente tem observado em São Paulo desses últimos dias é que realmente o isolamento, isso é difícil quantificar, mas você nota um trânsito mais tranquilo, você nota que você consegue ter um deslocamento um pouco mais fácil. E aí, do dia a dia de trabalho, no olho do furacão, acho que São Paulo está sendo, se não fosse o epicentro brasileiro aí dos casos de coronavírus, acho que deve ser uma das cidades de maior incidência, né, com maior número de casos. Então, o estado é, sem dúvida nenhuma, né, o maior número de contaminações. Estava vendo aqui no site que eu acompanho aqui, no bing.com/covid, São Paulo tem um total de 14.267 casos, né, o estado de São Paulo, sendo 13.252 ativos e 1.015 óbitos. Aqui não passa o número de casos recuperados. Na cidade de São Paulo, aí, você tem acompanhado essas estatísticas? A nossa estatística hoje, assim, para quem está na linha de frente, às vezes você é o médico que pede o exame, mas esse paciente gira, ele é transferido para a unidade de terapia intensiva, ele é transferido para outras unidades dentro do cuidado,
No pronto-socorro, propriamente dito, às vezes você não está com o resultado na mão desse paciente, mas quando ele chega, pelos sintomas, pela história que ele te conta, pela tomografia, pelos exames, em alguns casos a gente consegue ter um grau de acerto muito próximo ao resultado do exame, né? Mas acho que é importante a gente lembrar também que os testes estão sendo feitos num número muito pequeno. A gente está testando pouquíssimas pessoas, esses testes têm ficado reservados para pessoas mais graves e também profissionais de saúde, porque é uma força que o máximo que você puder manter essas pessoas trabalhando sem afastamento, isso é interessante, para que o time não fique desfalcado, né? Então a gente tem números muito pouco disponíveis no sentido de que não representam talvez a realidade da doença propriamente dita, né? Qual que é o critério de avaliação que vocês têm aí? Vocês estão no pronto-socorro, né? Vocês é o primeiro acesso dos pacientes. Como não tem teste para todo mundo, quais são os critérios que vocês têm para avaliar e como é que você vai selecionando? Não, esse aqui pode ir para casa, isolamento em casa, esse é melhor internar, esse já manda logo fazer um teste, porque de repente precisa estar mais grave. Qual que é esse critério? É bacana, isso é importante a gente ressaltar, né? O primeiro critério que a gente leva em consideração é a idade. Paciente com mais de 60 anos, paciente com menos de 60 anos. Do que a gente viu de estatísticas de outros lugares, os pacientes com mais de 60 anos, eles têm um risco aumentado de um desfecho ruim, de complicar, de óbito, enfim. Então, a primeira coisa que a gente levaria em consideração é a idade. Depois a gente faz mensuração de 2 sinais vitais relevantes. Um que é a saturação de oxigênio, onde você coloca um aparelho no dedo e aí você consegue estimar qual o nível de oxigênio esse paciente está carregando naquele momento. E o terceiro, a frequência respiratória, quantas vezes esse cara respira por minuto. A partir daí você já começa a desenhar de que forma esse paciente vai se comportar dentro do pronto-socorro. Se é um paciente jovem, e um quarto fator seria se esse paciente tem algum problema de saúde ou não. Se é um paciente jovem, menor que 60 anos, que não tem alteração desses sinais vitais que eu comentei e que não tem nenhuma doença prévia, esse cara é um cara que tem baixíssima chance de ter complicação. Então, é um cara que é um forte candidato a ser tratado em casa, com todas as medidas de isolamento, todos os cuidados que precisam. E aí, ao contrário, é um paciente mais velho, um paciente que tem alguma doença de base, e aí das principais doenças que podem conferir, digamos assim, um risco. A gente fala de doença cardiovascular, hipertensão principalmente. Tabagismo tem sido considerado, doenças pulmonares crônicas, o tabagismo tem sido considerado fator de risco também. Ou então um cara que tem alguma alteração de sinal vital, o cara que está um pouquinho mais cansado, o cara que não consegue ter o alvo de saturação o mínimo possível quando ele respira em ar ambiente. Esse paciente, quando ele não consegue manter essa saturação mínima em ar ambiente, ele já fica sendo um forte candidato à internação. Baseado nessa avaliação clínica, isso a gente não depende de nenhum exame, né? Baseado nessa avaliação clínica, você começa o paciente que tem alguma dessas, responde sim, digamos, para algumas dessas perguntas, é o cara onde você vai investigar um pouquinho melhor. Então, é o cara que vai ganhar um exame de imagem, uma tomografia de tórax, é o cara que vai ganhar alguns exames de sangue. E aí, baseado nesses resultados, a gente começa a definir, traçar o caminho desse paciente dentro do pronto-socorro. O paciente que está totalmente estável, não tem nenhuma alteração, ele vai para casa. O paciente que às vezes depende de um pouquinho de oxigênio, que você não consegue uma saturação e ele precisa continuamente daquele oxigênio, ele vai precisar ficar internado, porque, obviamente, pelo motivo de precisar de oxigênio. Esses casos cuja gravidade é um pouco maior e ele exige internação, esse cara é o cara que a gente está testando atualmente. E como é que está o número de casos nos hospitais que você trabalha? Que atende, né? Deve ser um giro intenso de pessoas. E como é que fica
é que está a quantidade de pessoas que vocês estão internando, ou que estão conseguindo mandar para casa? Como é que está essa média? Tá. Bom, com relação ao HC, é um número viesado, porque lá ficou concentrado todas as internações só desse perfil de pacientes, né? Então, lá você não tem pacientes com outras comorbidades, internados por outros motivos. Os pacientes que estão internados lá... lá é só a Covid? No Instituto Central, só Covid. Que foi, não sei se você conseguiu, se por acaso você acompanhou, falou que esvaziou todo o prédio, eles criaram mais ou menos uns 900 leitos, entre leitos de enfermaria e leitos de UTI. Para lá, só é direcionado pacientes com suspeita, casos suspeitos ou casos confirmados, né? Então, do ponto de vista de estatística global, lá a gente não consegue ter uma mensuração do que o que acontece lá não representa a realidade, por conta de toda porque lá é só disso, são dados disso. Exatamente, lá fica um pouco mais restrito. Mas, por exemplo, o Santa Marcelina, que é a referência da Zona Leste. Desculpa, qual que é o hospital que deu uma travada? É o Santa Marcelina. Marcelina. De alta complexidade para atendimento. A gente está tendo aqui algumas dificuldades com a internet, Gustavo. Acho que agora voltou. Você falou que é no Santa Marcelina, né? Isso. Lá é o hospital que é referência em alta complexidade para toda a Zona Leste. Então, lá ainda você atende o público de 2 pacientes, e o que a instituição tem tentado fazer é fisicamente separar, a partir do momento da triagem, pacientes com sintomas respiratórios, e eles são direcionados para um setor de atendimento. Pacientes com sintomas outros que não sejam respiratórios, eles são destinados a outro setor de atendimento, de modo que você tente minimizar a transmissão desses pacientes, obviamente, porque existe uma transmissibilidade bastante intensa. Lá a gente também já está com bastante caso, eu estava acompanhando o noticiário hoje, falando em relação à cidade de Tiradentes, que fica mais no extremo da Zona Leste, que é um setor que tem um IDH muito baixo, que tem condições socioeconômicas bastante limitadas, que o número de casos lá tem sido um número de casos bastante altos, né? Então isso acaba afetando bastante o atendimento do Santa Marcelina. E o outro exemplo seria um exemplo do hospital privado, que é o Hospital Samaritano. Nos hospitais privados, pelo que eu acompanho de uma forma geral com outros colegas, é que esse número não está tão insuflado assim. O número de outros atendimentos tem caído um pouco, e o número dos atendimentos de pacientes com sintomas gripais ainda não está no número exorbitante, ainda está dentro da capacidade. Você acha que... Como é que tá? Porque São Paulo tem os hospitais de campanha, né, que eles criaram, que é o do Pacaembu e do AMB. Parece que eles estão fazendo mais um. Do Ibirapuera. Tá. Pelo que você conhece aí e está analisando, você acha que São Paulo ainda está tranquilo na quantidade de leitos para atender todos os pacientes, ou como é que você acha que já está começando a saturar? Esses hospitais de campanha, eles são para paciente de baixa e, no máximo, média complexidade, né? Então, eles não dispõem, pelo menos os que foram construídos até agora. Que é para evitar que utilizem os leitos dos hospitais já estabelecidos, né? Isso. Então, por exemplo, um paciente um paciente entubado, que depende de ventilação mecânica, esse caso não consegue ser cuidado dentro de um hospital de campanha. O hospital não oferece esse tipo de recurso. Então, lá é um paciente que depende um pouco de oxigênio, mas ele não está tão estável. Você pode ainda observar ele por um período, não depende de uma intervenção pronta. Nesses hospitais de campanha, se o paciente piora e necessita de intervenção, depois de estabilizado o quadro, ele recebe o cuidado necessário, o quadro é estabilizado, se for necessário a intubação, ele é intubado, fica numa sala de estabilização aguardando transferência para um outro hospital. Seria um hospital que teria leitos de UTI para poder cuidar desses casos.
para casos, esses hospitais ainda estão com uma lotação relativamente mais baixa. Eu acho que isso é até importante, é bom que a gente segure um pouco a nossa ansiedade, e é importante que esses hospitais não estejam cheios, porque o nosso pico ainda não chegou. Então, acho que é importante mesmo que eles estejam mais vazios nesse momento. Porque se a gente já tivesse com todos os nossos leitos lotados, quando a bomba estourasse, a gente ia ter um estrago muito grande. Então, Gustavo, falando nessa questão do pico, que está um grande dilema na internet, né? Porque por causa das previsões do Mandetta lá, que o pico vai ser aqui, aí agora tem os memes lá falando que ele velhinho, que o pico vai ser em 2030 e pouco. O motivo do pico de contaminação está sendo colocado cada vez mais para frente é porque o isolamento tem surtido um efeito positivo no número de contaminação. É isso? Para as pessoas entenderem? É isso que a gente está acreditando, é que as medidas de controle da doença têm dado certo, e as pessoas têm se contaminado numa velocidade um pouco menor. Até teve uma declaração do presidente falando em torno de 70% das pessoas infectadas e que ele não iria falar mentiras porque todo mundo ia se infectar. Isso realmente a gente sabe, 70% das pessoas vão mesmo se infectar. Porque a gente quer esse número mais distribuído ao longo do tempo, a gente não quer todo mundo infectado ao mesmo tempo. O número de contaminados ele vai ser o mesmo, seja com pico ou seja sem pico. A diferença entre os dois cenários é que se você distribui isso melhor, o sistema de saúde consegue absorver melhor essas pessoas. Se você concentra tudo isso num intervalo de tempo muito curto, você tem uma sobrecarga do sistema e ele entra em colapso, né? Que é o que aconteceu na Itália lá, né? Que é o que aconteceu na Itália. A gente acredita que realmente as coisas estão demorando um pouco mais para acontecer, acho porque as medidas de controle estão funcionando. É importante a gente lembrar do tempo que você demora para manifestar sintomas. Então, o tempo médio aí talvez 5, 6 até 7 dias de um período médio de incubação. Ou seja, se você for exposto agora, você só vai ter sintoma daqui uma semana. Então, as medidas de controle, é a mesma coisa. Se liberar tudo hoje, não é amanhã que vai entrar em colapso. Daqui 10 dias o negócio estoura. E aí, exatamente. Acho que se liberasse tudo, ia demorar um tempo. A gente precisa colocar isso como peso aí para poder dizer se isso tem impacto positivo, se isso tem impacto negativo. Mas, mais uma vez, voltando em relação ao nosso número de testes, eu acho que a gente tem testado muito pouco. Existe um site que faz algumas estatísticas mundiais que está falando de estatísticas do Covid. E aí, segundo referências desse site, a gente está testando, em média, 296 pessoas por milhão de habitantes. A gente, o Brasil? A gente, o Brasil. A Venezuela tem testado em torno de 7 mil pessoas a cada milhão. Ou seja, em números absolutos, o Brasil tem testado em torno de 60 mil pessoas e a Venezuela conseguiu testar mais de 200 mil. Ou seja, estão testando 3 vezes mais em números absolutos. Não estou colocando nem números proporcionais. É uma coisa muito relevante. Então, ainda estamos muito cegos dentro dessa epidemia do real impacto desse vírus. Acho que a gente precisava conseguir testar muito mais. O site do Ministério da Saúde, ele faz atualização, né, todos os dias no final da tarde. Ontem, dia 19, às 5 horas da tarde, ele apontou 38.654 casos confirmados e 2.462 mortes. Sendo a região sudeste o principal, né? O epicentro. Então, baseado nessas informações, depois você me passa esse site, por favor, para eu dar uma pesquisada. Eu vou mandar. Por que você acha? A Dani até está perguntando aqui, né? Por que Porque a gente tão tem testado poucos pouco? testes? Difícil dizer, não né? Tem teste, Assim, o número de testes baixos é pela disponibilidade dos testes, né?
Agora, exatamente porque a disponibilidade é baixa, isso a gente acho que isso está numa esfera acima da nossa, que está na linha direta do atendimento. Isso faz parte das políticas de saúde, então isso fica acima do nosso cunho mesmo, da nossa atividade. Então, a gente sabe que os testes não estão amplamente disponíveis como a gente gostaria, mas o motivo de tudo isso é difícil de te dizer. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela tem dito, né, que a única forma para que uma cidade comece a sair do isolamento e voltar gradativamente à normalidade é fazendo grandes quantidades de testes para você identificar os locais que já tem contaminação, os locais que não tem, que daí você consegue entender e mapear a cidade e você começa a abrir gradativamente. Sem testes é praticamente impossível. Qualquer tipo de flexibilização na sorte, assim, né? Exatamente. Sem testes você fica muito perdido. De fato, quantas pessoas infectadas nós temos? Porque, suponhamos, a gente faz um teste por amostragem e aí você, como se fosse uma pesquisa de intenção de voto, aleatoriamente você testa aí dentro de São Paulo, Grande São Paulo, 20 milhões de pessoas, você consegue testar 200 mil, suponhamos. Ok, com todas as ressalvas com relação ao modelo estatístico, mas você consegue ter uma visão um pouco melhor do que se você não tivesse testado ninguém, né? Só que para isso precisa ter teste, para isso você precisa testar. E sai testando meio aleatoriamente, talvez, sintomáticos, não sintomáticos, quem já teve, quem não teve, e aí você consegue estimar na população de 20 milhões de pessoas quem já se contaminou e quem ainda não se contaminou. Eu estava conversando com o Cássio na Austrália, ele mora em Sydney, e aí a gente estava batendo um papo e tal. E quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu dei uma pesquisada. Na Austrália, eles estavam fazendo um experimento baseado na análise do esgoto da cidade. Então, eles conseguiram identificar traços através da rede de esgoto do Covid, de pessoas, quantas pessoas tinham Covid. Então, dependendo daquela região, se tivesse uma quantidade maior de traços do Covid, então eles identificavam que aquela região era uma região que já estava bem contaminada. E aí, então, eles iam fazendo essa média. Eu achei bem legal essa ideia, mas, tá anos-luz isso acontecer aqui, porque metade do Brasil nem tem esgoto, né? Então, como é que a gente pode pensar numa coisa dessa? Infelizmente, eu pensei a mesma coisa. Acho que é uma ideia interessante, você testaria por grupos, né? Você testa uma região, digamos assim, mas eu não sei, diante da nossa fragilidade com relação a saneamento básico, de que modo isso poderia ser inserido, de que modo isso poderia ser pesquisado, que tivesse relevância estatística de verdade. Mas talvez seja uma ideia realmente a se pensar. Acho que pode ser que tenha alguma... É tudo muito novo, né, Rafael? A gente está muito no escuro com tudo. Tanto com tratamento, tanto com relação a sinais de que aquele paciente pode piorar, pode não piorar. Então, para cada dia... Vocês estão aprendendo no processo, né? Exatamente. E olha que, para a gente, as coisas, então, começaram no final de dezembro, a gente já começou a ver e falar sobre isso, né? Demorou um tempo para a gente começar a trabalhar, estudar de manhã, trabalhar à noite, mas hoje a gente ainda aprende muito com tudo que está acontecendo. E é um conhecimento realmente muito efêmero. A informação que se produz hoje, amanhã, já se descobriu que não é bem daquele jeito. Então, não é como você estudar uma doença que já tem diagnóstico, tratamento, tudo bem estabelecido. A gente ainda está engatinhando com relação à patologia. É parecido com a crise que teve do Zika vírus, né? Que aí depois de um tempo começaram a nascer crianças com microcefalia, e aí até você identificar, ligar uma coisa com a outra, é no processo, né? Infelizmente. Exato. Por exemplo, uma coisa que a gente não sabe muito bem, pacientes que ficam internados, pacientes que ficam graves por conta da doença, se recuperados, eles têm uma vida normal?
eles voltam à sua atividade de forma normal ou tem algum tipo de sequela? Isso ainda é muito dúbio. É só com o tempo, né? É só com o tempo. Hoje a gente tem dados chineses de recuperados e são dados que a gente precisa ter um certo cuidado ao analisar. Vamos ter daqui um tempo dados italianos dos pacientes recuperados, mais um pouquinho dados norte-americanos e os nossos vão começar a sair com o tempo ainda. Então isso ainda é uma informação muito nova. A gente está aprendendo um pouquinho a cada dia. Ó, eu tenho aqui, o seu Chico Bassi está perguntando sobre tratamentos, aí a gente volta. Só quero ainda para a gente finalizar essa questão de testes. A gente está falando que não entende, porque vários lugares estão conseguindo testar, e cadê os nossos testes? Mas aí, se você falou, é uma questão que está um pouco fora do que a gente consegue entender. Aí, os testes. Tem esse teste rápido e o teste que é feito nos institutos, que é mandado para os institutos. Qual a diferença entre esses testes? Você sabe dizer? E a efetividade deles? Tá. A gente tem, na verdade, 3 tipos de testes, né? Você tem o RT-PCR, que é aquele do cotonete, do suavezinho no nariz. Aquele teste, ele busca encontrar partícula do vírus. Existe é um nome complexo, existe todo um processamento desse material, daquele cotonete, e busca encontrar ali partículas virais, material genético do vírus. O outro teste que até saiu nos noticiários aí também é o teste que é o teste rápido, que você pinga uma gotinha de sangue e ele aparece um risquinho lá com aquelas... são, na verdade, 3 pontos, onde pode ter o controle, que significa que teve reação, IgG e IgM. IgG e IgM faz parte da nossa resposta imunológica. Então, quando você é infectado por alguma coisa, você começa a produzir proteínas de resposta. Uma delas é o IgG, outra delas é o IgM. O IgM ele é de fase aguda, ele aparece mais precocemente. O IgG ele funciona como se fosse uma memória. Então, é uma proteína que significa que você já foi exposto e você tem uma memória imunológica. Se eu fui contaminado há 30 dias, aparece o IgG. Faltou um pouquinho. Fala de novo. Se eu fui contaminado há 30, 40 dias, já passei todo o processo, não estou sentindo mais nada, eles fizeram o teste, aí aparece esse IgG. Isso. Só que o tempo, pelo PCR, a gente consegue diagnosticar com um índice de acerto em torno de 70%, 80%, a partir do 3º para o 4º dia. Então, mas ainda assim existe uma chance de até uns 30% de falha, né? O teste com IgG e IgM, ele vai ser efetivo a partir do 6º, 7º, talvez até o 8º dia, que é o tempo que o seu organismo demora para começar a produzir. Inicialmente ele produz IgM e depois de um tempo ele começa a produzir IgG. Aí os índices de IgM caem e os índices de IgG começam a subir. Então, assim, os testes são muito parecidos do ponto de vista de índice de acerto. A questão é só o tempo que você determina para cada teste. Mas em termos de índice de acerto, eles são muito parecidos. Tá. A Camila falou aqui... Peraí, cadê? Ela falou que o Mandetta estava comprando testes justamente para aumentar o número de testes no Brasil. Agora, com o novo ministro, a gente ainda não sabe, mas os processos de compra, eu acho que eles devem seguir os mesmos caminhos, né? O problema é que está o mundo inteiro querendo comprar teste ao mesmo tempo. Exatamente. Teste, ventilador mecânico, é o mundo inteiro querendo comprar. Então, e só a China produzindo, pelo visto. E só a China produzindo. Tem outra, a gente vê alguns estudos falando que conseguiram produzir testes em determinados lugares, até dentro do Brasil mesmo, mas existe uma dificuldade para poder isso entrar em cadeia, né?
Como a gente Em depende linha de produção, né? em linha de produção, como a gente depende de testar muita gente, não dá para você conseguir, não seria efetivo você produzir 100 testes. Você precisa produzir muito. Então, lá entra no entrave da fragilidade dos nossos laboratórios, né? Tá. Ô, Gustavo, conta então pra gente agora, o seu Chico Bassi perguntou sobre tratamento com uso de cloroquina e outras drogas que têm dado resultado. É só para casos críticos mesmo, para idosos? A gente viu aí, né, que o próprio Davi Wipe, aí né, o que está cuidando de tudo aí no estado de São Paulo, ele aparentemente fez o uso da cloroquina. Vocês têm isso nos hospitais? Vocês já estão usando? Como é que está essa questão da cloroquina? Bom, Rafa, acho que isso tem que ser encarado com muita parcimônia, né? A gente precisa fazer uma reflexão de fato profunda com relação a essas medicações, porque, mais uma vez, a ciência está sendo guiada pelo desespero. As pessoas estão consumindo as coisas pautadas no desespero. Não tem tido, de verdade, ciência por trás desses estudos. Até puxando sem nenhum conflito de interesse, mas levantando o estudo que foi publicado recentemente pelo grupo médico da Prevent. É um estudo que, para você estudar alguma medicação, você precisa separar os pacientes em 2 grupos. E aqueles grupos precisam ser parecidos, ou seja, o perfil de idade precisa ser parecido, o perfil de pacientes com hipertensão nos 2 grupos precisa estar equilibrado, porque senão você tem um estudo totalmente falseado, né? E aí, esses 2 braços foram separados somente pelo fato do paciente querer tomar ou não querer tomar. Então, são grupos muito heterogêneos. Não dá para você testar a eficácia, não dá para você testar a efetividade se os grupos não são os mesmos, né? É a mesma coisa e outra, não se confirmou o diagnóstico de COVID quando você indicou o tratamento com cloroquina nesses grupos. Então, seria como eu te perguntar, você está com febre? Você fala para mim assim, tô. Então toma dipirona. E depois eu meço sua febre para ver se você está com febre mesmo. E aí eu vejo que não estava, eu falo, a dipirona foi eficaz. Mas será que você estava mesmo com febre? Então tem muito viés por trás dos estudos que estão sendo feitos. Eu hoje, opinião pessoal, sem representar nenhum grupo, eu acredito que essas medicações elas só devem ser aplicadas por meio de protocolos de pesquisa. Eu acho que elas não devem ser prescritas de forma aleatória. Particularmente, são medicações que agregam risco para os pacientes, a hidroxicloroquina, a cloroquina principalmente. Então, acho que elas não devem ser prescritas aleatoriamente. Elas precisam de restrição e eu acredito que devem ser estudadas, mas não prescritas aleatoriamente. Existem alguns hospitais que estão estudando, que estão incluindo pacientes em protocolo de pesquisa, e aí todo esse cuidado com o que eu te falei, os grupos precisam ser parecidos, a gente precisa tentar eliminar outras variáveis que possam interferir no resultado do estudo, mas precisa ter parcimônia, não dá para você sair por aí indicando pautado pelo desespero. Mesmo porque a maioria dos medicamentos, eles levam anos para ser testados e aprovados, e tudo bem que a gente está num cenário de pandemia, mas ainda assim é preciso ter um pouco de cuidado, né? Então, quando você tem essa questão dos estudos, às vezes, se você está desenvolvendo uma droga nova, ela leva muito mais tempo. Se você já tem uma droga que ela já tem a sua área de aplicação, que já é disponível para tratar outras doenças, você tem um processo um pouco mais acelerado. Isso consegue caminhar de uma forma um pouco mais rápida, porque já se conhece essa droga, já sabe qual a dose, já sabe quais os riscos que ela oferece, quais são os possíveis efeitos adversos dessa medicação. Então, se a gente pegar pela cloroquina, eu sei onde que pode dar problema. Você já está na metade do caminho, né? Eu não sei se ela é efetiva para aquela doença específica, mas eu sei que ela tem suas indicações dentro das doenças reumatológicas,
faz parte do perfil de drogas que foi usado anteriormente para tratar malária. Então, eu conheço a droga, eu só não sei se para aquela doença ela é efetiva. E dos estudos que mostraram benefício, outra coisa que a gente precisa ressaltar também é a diferença entre estudos in vitro e estudos em vivo. Às vezes, lá no tubo de ensaio, dentro do laboratório, é uma droga excelente, mas quando você aplica na população, ela não responde. Não, fisiologicamente. A gente não tem esse raciocínio lógico. Se funciona aqui, eu vou conseguir funcionar ali também. E, às vezes, isso acaba trazendo problemas, consequências, né? Beleza. São 16 horas e 36 minutos, Gustavo. Só vou dar uma atualizada para quem chegou depois. Hoje o Entrevista pelo Mundo está conversando com um médico emergentista. Toda hora emergencista. É isso mesmo? Emergencista. O médico emergencista Gustavo Moreira, que trabalha no pronto-socorro dos hospitais Santa Marcelina, Hospital das Clínicas da USP e o Samaritano. Gustavo, conta pra gente, como é que é para você? Porque a gente tem falado, né, pro pessoal, fica em casa, quem pode e tal. Como é que é para você fazer exatamente o oposto? Sair da sua casa todo dia para ir pro lugar onde você sabe com total certeza absoluta que você vai encontrar pessoas contaminadas. Como é que você trabalha isso na cabeça? Quais são as preocupações de contaminação? E se existem, o Chico Bassi tinha perguntado, os equipamentos de proteção, né, os EPIs, para vocês. Tá tudo, vocês estão trabalhando? Quais são esses equipamentos? Tá. Bom, não deixa de ser desafiador. Por mais que seja algo que você se prepare para fazer, a minha formação específica está voltada ao atendimento de pacientes graves, mas não deixa de ser algo desafiador. Todos os dias, de volta do trabalho para casa, com muita preocupação, com medo de poder trazer contaminação. Então, isso é algo que a gente precisa ir trabalhando ao longo dos dias e tentar manter a nossa sanidade mental, a nossa capacidade de levantar. Peço até desculpa um pouco para vocês aí pelo barulho, tá tendo uma obra no vizinho aqui. Não, mas não tá pegando não. Não, então tá bom. A gente precisa tentar, dentre as limitações também, ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de descontração. E quando você levanta e sai de casa, você conseguir fazer um bom trabalho, né? É realmente muito desafiador. E nós estamos lidando com situações de pessoas que estão muito assustadas, não conseguem se comunicar com seus familiares. Muitas das vezes a gente é a ponte entre essa pessoa e esse familiar que está do lado de fora. A gente não pode expor todas essas pessoas à contaminação. Então, eu acho que nosso trabalho nesse momento tem sido bastante desafiador mesmo. Mas é fundamental que a gente não deixe a peteca cair e dia após dia siga aí na linha de frente. Assim, tem que trabalhar, né? É o que você falou, vocês se preparam uma vida inteira, né? E vocês sabem o que vocês estão... os tipos de situações que vocês podem enfrentar. E com relação aos equipamentos de proteção, como é que é? Vocês estão com tudo, máscara, aquelas máscaras maiores, assim, parece que de acrílico? Como é que tá esses equipamentos? Isso, só aproveitando ainda, e aí acho que o que dá força pra gente no dia a dia é você ver bons resultados, você acompanhar um paciente que está melhorando dentro do seu plantão, acompanhar um paciente que você conseguiu fazer a diferença. Acho que isso é o que dia após dia vai dando força para a gente continuar. Com relação aos EPIs, nas unidades onde eu trabalho, nós atualmente não temos problema nenhum com EPI. Os EPIs estão disponíveis. Então, toda a paramentação, aquela capa de acrílico que chama Face Shield, a gente está disponível para o uso de toda a equipe que participa do atendimento. Dos colegas que eu conheço que trabalham em outros setores,
No começo houve um pouco mais de dificuldade, mas parece que isso está um pouco mais normalizado. Então, assim, não posso te responder por isso, talvez não seja uma realidade, mas dos locais que eu tenho acesso hoje, eu particularmente não tenho problema com EPI. Todos os EPIs estão disponíveis. Isso é fundamental para você poder preservar o seu time. Se de uma hora para outra eu começar a ter funcionários, as pessoas que estão na linha de frente doentes, a instituição vai deixar de funcionar. Até isso que eu procurei uma matéria aqui falando sobre profissionais de saúde afastados durante a pandemia, né? A matéria que saiu da Folha Press, no jornal O Tempo, no dia 17, apontou que 8.265 profissionais de saúde foram afastados durante essa pandemia de coronavírus, aí, do Covid-19. Nos hospitais que você trabalha, teve gente que foi afastada da equipe dos profissionais de saúde? Você sabe se teve gente que chegou a ser contaminada? Eu soube de alguns afastamentos que ainda estão aguardando o resultado dos exames. Então, necessariamente eu não sei se vão ser casos positivos, mas eventualmente... Mas houve um afastamento. Houveram afastamentos. Até porque podem ter outras contaminações. A gente tem outros vírus respiratórios que podem causar sintomas parecidos, sintomas gripais, tosse, febre, coriza, enfim. Podem ser ou não ser corona. E aí, até você ter essa confirmação, você precisa afastar para poder depois. Não era positivo, volta ao trabalho, era positivo, se afasta pelo tempo de período de transmissão e depois você volta. Mas eu soube por rede social, por mídia, assim, de alguns profissionais que infelizmente faleceram em decorrência da doença. Por mais que a gente use todos os equipamentos necessários, por mais que a gente tenha todos os cuidados disponíveis, em nenhum momento você consegue eliminar 100% a possibilidade de contaminação. Infelizmente ela pode acontecer. E às vezes não é nem aí, às vezes você toma todos os procedimentos aí dentro, aí vai no mercado de repente porque o negócio está espalhado por todo canto, né? Pode ser que sim, e às vezes se contamina fora do ambiente de trabalho, você mais tinha chance. Eu sei que você tem que a gente tem que terminar daqui a pouco, né? Porque você tem que, acho que, voltar para o trabalho. Só para a gente terminar, então, assim, a gente escuta que quando a gente sai de casa, a gente precisa usar máscara, álcool gel e chegar em casa, tira a roupa, lava a mão, tal. Você é o cara que eu acho que mais sabe e pode contar pra gente desses procedimentos. A hora que você chega em casa, qual que é o seu procedimento? Pega a roupa toda, já troca, arranca a roupa no portão de casa? Como é que você faz, Dariano? No portão de casa não dá para fazer, porque senão eu até subir o elevador vai ter muita imagem registrada. Mas assim, de cuidado pessoal, a gente tenta usar roupas diferentes no momento do trabalho. Então eu vou com uma roupa para o trabalho, chego lá, me troco, uso outra roupa. Quando volto para casa, já me troquei de novo com a roupa que eu saí. Então, durante o meu momento de trabalho, são roupas diferentes do que eu faço a ida e a volta para casa. Chego em casa, já deixo o sapato numa área, nós separamos assim uma área contaminada. Já deixo o sapato reservado ali. A roupa que eu usei no plantão, se for uma roupa minha, ela já vem embalada e eu já coloco direto na máquina para poder lavar. Se for uma roupa do hospital, ela já fica no hospital mesmo. E aí direto pro banho. Só depois do banho que eu cheguei em casa de verdade. Antes de tomar banho, só estou fisicamente. E você mora sozinho? Você mora com alguém? Moramos eu e minha esposa, que também é médica. Minha esposa é pediatra, então ela também tá um pouco menos do que eu, mas também trabalha com atendimento de pronto-socorro. A gente sabe que criança não está sendo o público grandemente mais afetado, mas pode estar também em atendimento de crianças com Covid, então ela também está exposta. Tanto eu quanto ela, a gente segue os mesmos cuidados com relação a isso, para que
não traga isso para dentro de casa e é o que você falou, às vezes você se protege muito do seu ambiente de trabalho e afrouxa aqui e ali as medidas e se contamina fora dele, isso é péssimo. Com relação à questão do isolamento e dessa flexibilização que está começando a crescer, né, essa onda no país por flexibilização, começar a abrir gradualmente as coisas. Você que está na linha de frente direto, o que você acha disso? A gente vê isso com um pouco de temor. Se você fizer uma avaliação puramente do ponto de vista de saúde, entendo também as necessidades do ponto de vista econômico, financeiro. Realmente existe a frase que para todo problema complexo, uma solução simples é patética, é fútil. Então, isso é de fato um problema muito complexo. Qualquer solução simples não vai dar certo, vai ser tapar o sol com a peneira. Resolve aqui, né? Cobre aqui, descobre ali. Exatamente. Então, assim, realmente é uma decisão muito complexa, é um problema gigantesco. Acho que a última epidemia deste tamanho foi a gripe espanhola, que quase 100 anos. Então a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Do ponto de vista puramente de saúde, eu acho que é interessante o isolamento. A interface do ponto de vista saúde e economia, difícil dizer. O equilíbrio que é difícil, né? O equilíbrio que é difícil. Assim como só do ponto de vista econômico, óbvio que o comércio girando a todo vapor, tudo girando a todo vapor é melhor. Agora, a interface desses dois segmentos, acho que é difícil. Um fiel da balança aí talvez fosse uma testagem mais ampla, para te dar uma dimensão, tirar um pouco dessa cegueira estatística e conseguir caminhar melhor, tentar dizer melhor para que lado a gente pode caminhar aí, né? Mas, assim, como visão de profissional de saúde, realmente eu fico muito receoso. Mas é uma visão limitada ao meu campo de atuação. Sim, por isso que a gente conversa com cada segmento, que cada segmento meio que defende o seu lado, né? Sim. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. O pessoal aqui mandou algumas perguntas, parabenizando você. Obrigado mesmo, foi bem esclarecedora essa conversa, porque assim, até então eu tenho conversado com amigos que são... que estão evitando, né, que tem que ficar em casa para não se contaminar. Então foi legal conversar com você para a gente ter essa visão de quem está na linha de frente, de quem está fazendo esse trabalho que está salvando aí muitas vidas. Muito obrigado pela participação e prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Acho que são duas epidemias, né? Uma de coronavírus mesmo e uma de informação e talvez uma terceira de fake news. Acho que o trabalho de tentar levar informação de verdade é muito importante. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Gustavo. E, ó, pessoal, a gente está encerrando aqui hoje. Agradecer a todo mundo que acompanhou. E, ó, se hoje a gente falou do lado da saúde, amanhã a gente vai conversar com o lado do comércio. A gente vai conversar com a Larissa Demati, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Amparo, que eles estão conversando com a administração para tentar flexibilizar a abertura do comércio. Então, amanhã também, 4 horas da tarde, no Entrevista Pelo Mundo, vai estar aqui em Amparo, conversando com a Larissa. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado. E amanhã tem mais Entrevista Pelo Mundo.